Você conhece alguma daquelas pessoas que estão sempre de prontidão, estão sempre alertas ou estão sempre tensas? Elas estão sempre alertas, de prontidão para atacar, para fugir, inquietas, que ficam sapateando para um lado e para o outro e nada dá satisfação a elas, que elas não ficam sempre esperando que algum perigo vá acontecer e isso impede com que elas vivam o presente? Então espere um pouquinho que eu vou explicar um pouquinho melhor o que representa isso. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fase ativa do estresse. A fase ativa do estresse é quando a gente entra numa hiperestimulação, fazendo com que a gente fique em estado de alerta. Essa hiperestimulação, como o desenho anterior, do vídeo anterior que eu mostrei para vocês, se você não viu o vídeo anterior, volta lá no meu canal do YouTube ou vai ser disponibilizado aqui embaixo o link para esse vídeo que fala sobre a segunda lei biológica. Então você vai ter uma visão geral do processo. Mas hoje eu vou dar uma especificada na fase ativa do estresse. Então, quando a gente passa pela situação da nossa vida, os nossos anos vão passando, os dias vão passando, a gente está numa fase de normotonia, então o dia e a noite, então fase do dia a gente está alerta, fase da noite a gente relaxa para descansar. Mas quando a gente vive uma situação de estresse, entra uma hiperestimulação, então há um pico de estimulação que é duradouro, seja para algumas pessoas de minutos, porque às vezes você pode viver uma situação de estresse onde eu vivi uma situação que alguém me desvalorizou, me criticou ou me julgou de alguma forma e eu me estressei com aquela situação, mas eu tentei resolver, sair daquela situação e aquilo deixou de me incomodar. Ou eu posso viver uma situação que dura anos, com uma pessoa que convive com outra, que sempre ataca ele, que sempre julga, desvaloriza, ou uma mulher que tem um marido que é alcoólatra, ou uma pessoa que trabalha em algum lugar que não está satisfeita, não gosta daquela situação e permanece por muito tempo vivendo aquela situação de estresse. Então, quando você permanece na frustração por muito tempo, você acaba se mantendo dentro dessa fase de hiperestimulação. Quando você está numa fase de hiperestimulação, é como se fosse você na selva. Então imagine como se tivesse uma zebra fugindo de um leão. Então ela tem que estar de prontidão e tem que correr o mais rápido possível. O coração dela tem que acelerar o mais rápido possível para jogar o sangue para todo o corpo. O pulmão ele tem que acelerar para aumentar a absorção de oxigênio, para o coração poder distribuir para cada uma das musculaturas importantes para que ele possa fugir. Muitas vezes a vesícula ela tem que dar uma potência para que aquele animal possa fugir. E o leão da mesma forma, porque ele precisa atacar aquela zebra, ele precisa daquele alimento. Então o pulmão dele tem que acelerar, o coração tem que acelerar e o corpo como um todo ele tem que estar numa hiperestimulação para que ele consiga pegar aquela presa. Então naquele momento de adrenalina que o leão está no ataque e a zebra está na fuga, eles têm que estar numa hiperestimulação. Só que o que acontece? Depois que a zebra consegue fugir do leão, ela olha, vê que ele não está mais por ali e ela volta a comer, volta a tomar sua água, volta a viver a vida dela naturalmente. É a lei da selva. Então alguns atacam, outros fogem. Só que o ser humano é um pouco diferente. A gente acaba vivendo por anos ou por muito tempo numa situação de estresse sem relaxar um minuto sequer. Eu já vi muitas pessoas, eu tive vários pacientes que, às vezes, situações de alerta que eles viveram na infância, dos pais brigando, dos pais discutindo, criou uma percepção para eles que eles não podem ver pessoas alterando a voz. Então eles permanecem o tempo inteiro no estado de estresse, de alerta, de prontidão para fugir de uma situação de briga, de discussão, de alteração de voz. Ou aquelas pessoas que foram extremamente julgadas na infância, que acabam sempre se excluindo, ficando no canto delas, fugindo de um perigo, de uma possível desvalorização. Então a gente permanece numa situação de alerta constante, sem falar nos medos. Aquela pessoa que às vezes viveu uma situação de acidente de carro que nunca mais pega no volante do carro, ou aquela pessoa que viveu uma situação com água, um susto dentro da água, que acaba nunca mais entrando dentro da água, ou que viveu uma situação num lugar fechado, no escuro, seja onde seja, mas que acaba, por o fato de ter vivido algum momento, sempre ter um medo de repetir aquela história. Isso faz com que a gente mantenha essa fase de estresse sempre em pico,
sempre alerta. Ela pode reduzir aqui um pouco, como no mapa, mas ela sempre está numa estimulação além da fase diurna. E isso acaba desgastando a gente, porque o nosso corpo ele surge uma necessidade de ele ter sempre energia para atacar ou para fugir. E aonde ele pega energia? É da nossa gordura, do nosso corpo, do nosso alimento. Então surge uma necessidade ou de comer demais, ou há uma falta de apetite, fazendo com que a glicemia suba lá em cima e você mantenha o estado de alerta, de prontidão, para que você tenha energia para fugir ou para atacar. E essa falta de apetite é um dos principais sintomas da fase de estresse. E isso vai gerar sim uma diminuição de peso, mas é uma diminuição de peso enquanto eu estou na fase de estresse. E quanto mais perdura essa fase de estresse, mais perigoso se torna essa redução de peso, porque daí você pode sim ter uma debilidade do teu corpo. Juntamente com essa fase de estresse, além da perda de peso, você tem a insônia, porque a pessoa acaba remoendo demais a situação de estresse que ela está vivendo. Seja pela situação de ter que engolir um sapo, botar a goela abaixo e ficar remoendo aquela situação, então o sono não vem porque eu estou pensando naquilo que está acontecendo, ou por um medo antecipativo de que eu vou viver de novo uma situação. Então eu estou na fase de estresse porque eu estou com medo de perder uma pessoa querida minha, ou eu estou com medo de sofrer alguma situação financeira no dia de amanhã. Mas enquanto estamos no estresse, a gente permanece então nessa falta de apetite, essa insônia. Há também a situação de diminuição dos vasos sanguíneos ou do calibre dos vasos sanguíneos das nossas extremidades. Por que isso acontece? Como eu falei antes com a zebra, ela precisa ter um sangue nutrindo as regiões específicas que possam dar potência para ela fugir. Os dedos não vão dar potência para ela fugir. O que vai dar potência para ela fugir é os músculos mais de pernas, mais superiores, que são mais fortes para eu ou atacar alguma pessoa ou para eu fugir a uma situação. Então esses músculos cardíacos, músculos respiratórios, eles precisam ser nutridos com esse sangue para que daí o corpo consiga funcionar de uma maneira adequada para que eles consigam fugir ou atacar a situação emocional. Então por isso que os vasos, eles diminuem de calibre nas extremidades, e isso você pode fazer um teste com as pessoas do teu dia a dia. Se você vai cumprimentar elas e elas estão com a mão fria, você já vai ter essa noção que elas estão na fase de estresse de alguma situação emocional. Mas quando elas estão com a temperatura mais quente, quer dizer que elas não estão na fase de estresse, então elas estão relaxadas, elas estão tranquilas. Isso é uma das primeiras coisas que eu acabo fazendo quando eu vou fazer um atendimento a um cliente. Quando eu cumprimento ele, eu já sei se ele está numa fase de estresse ou ele está numa fase de resolução ou está numa normotonia perante a situação da vida dele. E assim já me dá uma base para eu saber como atendê-lo e como tratá-lo naquele momento que ele veio me procurar. Então esses são alguns dos sintomas que aparecem nesse momento. E nem todos os órgãos eles desencadeiam alterações nesse momento de fase de estresse. São poucos os órgãos que têm alteração. Geralmente essa fase de estresse ela passa despercebida, porque a gente geralmente não tem uma alteração muito grande no nosso organismo. Alguns dos órgãos que eles apresentam alteração são a 2/3 superior do esôfago, que acabam desencadeando um pouco a azia superior. Às vezes a curvatura menor do estômago, que acaba desencadeando também uma queimação, uma dor mais central na região do estômago, assim como algumas dores cardíacas também podem aparecer nesse momento, mas a vesícula também é uma região que pode desencadear dores nessa relação de fase de estresse. Então geralmente são órgãos derivados do ectoderma, que eu falei um pouquinho num vídeo anterior para vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, busquem lá os órgãos derivados do ectoderma. Esses são os órgãos que desencadeiam sintomas nessa fase ativa do estresse. Então, eu espero que isso tenha ajudado, esclarecido também um pouco para vocês de por que algumas pessoas têm dores realmente nessa fase. E quando você tiver essas situações de insônia ou de baixo apetite, vocês também podem parar para pensar e observar o que vocês estão vivendo que está deixando vocês na fase de estresse. Porque o quanto antes vocês saírem dessa fase de estresse, melhor o seu corpo vai se corrigir e voltar à normalidade, para que daí você viva uma vida um pouco mais saudável e mais tranquila. Você conhece alguma pessoa que vive alguma situação assim, de estar na fase de estresse de uma situação, que não consegue sair desse processo e não está entendendo por que ela tem essa falta de apetite, por que ela tem essa adrenalina alerta o tempo inteiro? Então compartilhe com ela esse vídeo
e vamos disseminar um pouquinho mais dessas informações. Quem sabe as pessoas entendendo essas fases, elas conseguem se entender e conseguir sair dessas frustrações. E aproveite e deixa aí o seu comentário se você já passou por alguma situação assim e você gostaria de dar o seu testemunho um pouco do como você viveu isso, como foram os seus sintomas. E que nós vamos trocando assim uma ideia e vivendo uma grande comunidade aqui para trocar e compartilhar com cada uma das pessoas que estão aqui. Então até o próximo vídeo.